Pra vocês terem ideia do que eu tô falando, eu tô falando sobre relação de sogra e nora, tá? Eu tenho uma relação muito. Hoje em dia não muito, porque eu não ligo muito, mas eu não sou. Não me dou muito bem com a minha sogra, não, e tá tudo certo. Mas eu tô falando em relação a um vídeo que eu assisti de uma psicóloga falando, né? Que sempre quando a sogra não gosta da nora e vice-versa, assim, né? É porque o problema não tá na nora e sim na sogra. Coisas passadas delas que ela não aceita e tal. E isso faz muito sentido. Deixa eu explicar por quê. Gente, na pandemia, eu trabalho na casa das pessoas cozinhando, fazendo comida, eu sou cozinheira, né? Igual a minha mãe. Aí o que acontece? Eu cozinho bastante. Eu nunca levei uma reclamação em relação à minha comida. Nunca fui chamada a atenção. Ou pela comida estar salgada, ou tá nunca. Eu sempre, graças a Deus, e não é me gabando não, mas assim, eu gosto do que eu faço. Né? Eu trabalho com amor, cozinho com amor, eu gosto. E eu passei 3 anos, 2 anos e meio vendendo almoço na rua pra mim. Eu e meu marido, a gente abriu uma empresa de almoço. Que por sinal no começo foi muito bom. Eu tinha muito cliente, eu tinha clientes fiéis, são pessoas que gostavam demais da minha comida, do meu tempero e tudo mais. Eu deixei de vender almoço na rua por conta da pandemia. Foi justamente no auge da pandemia que eu tive que fechar meu negócio e tive que ir para outras coisas, porque eu precisava, né, sustentar minhas filhas, então eu precisava trabalhar, eu e meu marido. Só por isso. Todo mundo, quando a gente vendia almoço, elogiava a minha comida, sabe? Todo mundo, meus clientes e tal. Minha sogra nunca elogiou minha comida. E não era elogiar de você não gostar de uma comida, porque a gente de fato pode não gostar de uma comida de alguém. Eu posso não gostar do tempero de alguém. Mas ela dizia que a minha comida não prestava. Quando você fala, você abre a boca para falar uma coisa dessa, é muito pesado isso. Então, para vocês entenderem, ela não comprava almoço a mim. Ela ia comprar em outros lugares, mas não comprava a mim, porque ela dizia que minha comida não prestava. Aí as pessoas que compravam almoço a mim, né, que eram os clientes, né, alguns vinham me dizer, porque ela chegava no lugar falando, sabe? E é, as pessoas não entendiam e não entendem. Aí só compreendia quando eu falava que ela era a mãe do meu marido. As pessoas, então tá bom, tá explicado. Porque as pessoas dizem, irmã, tem uma pessoa ali que compra almoço ali, que fala tanto do lado da sua comida, mas a sua comida é tão boa. Que o povo tem esse negócio chamado de irmã, né? E eu não entendia. Depois que eles sabiam que era minha pai, que era mãe do meu marido, a vida tá explicada. Então é sobre isso. Então, para vocês verem ideia, né, gente, como é difícil relacionamentos, né? Entre famílias, entre parentes. Quem é minha parente, não é minha família. Né? Minha família é meu marido e minhas filhas. Mas você vê como é difícil relacionamentos, né? Entre essas pessoas. E ela principalmente, porque minha mãe, eu sempre digo assim, minha mãe nunca, porque depende também da pessoa. Minha mãe nunca falou mal do meu marido. Minha mãe nunca, de 2 anos de relacionamento, minha mãe sempre tratou muito bem os genros. Minha mãe só tem genros, tá? Porque ela tem 3 mulheres, 3 filhas. Nunca, nunca. Ela poderia até não gostar de uma atitude ou outra de um ou de outro, mas assim, nunca para chegar a esse ponto de falar mal. Na rua, em canto nenhum. Nunca soube. Nunca. Mas acontece muito. E eu tô falando isso pra vocês, pra algumas mulheres, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão começando um relacionamento agora, meninas, jovens, e passam por isso com sogras. Pra vocês, de fato, dar um limite, tá? Nunca deixe ultrapassar aquele limite. Isso é até aqui mais. Foi o que eu fiz e foi o que me ajudou. Se não, minha gente, eu juro a vocês, teve aqui, eu ia acabar meu casamento. Simplesmente. Porque era tanta perturbação que ela fazia na minha vida. De eu dizer, não, não tem como. Então, não estraga o relacionamento de vocês por conta de sogra. Entendeu? Quem tá se metendo na sua vida porque tá assim, tá assado. Só quem sabe se o relacionamento é assim. Tá certo? Não foi. Tá lento.